Esta série de vídeos e podcasts da Socerj tem o apoio institucional da Bayer. Série de vídeos e podcasts da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro sobre a pandemia de Covid-19. Olá, bem-vindo ao programa de Educação Médica Continuada da Socerj, que terá como tema central aspectos práticos sobre a atuação do cardiologista no hospital e no consultório frente à pandemia da Covid-19. Meu nome é Sérgio Kaiser, sou diretor científico da Socerj. Teremos conosco a professora Andréa Araújo Brandão, que é professora titular de cardiologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vice-diretora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina, e ex-presidente da Socerj. Temos também a doutora Érica Campana, que é presidente do Departamento de Hipertensão da Socerj e diretora administrativa do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O nosso intuito será abordagem prática para o cardiologista sobre os novos desafios impostos pela pandemia Covid-19, trazendo, sempre que possível, as melhores evidências científicas, bem como tudo aquilo que aprendemos até o presente momento. Reforçamos que será muito importante a participação de todos nas atividades científicas virtuais da Socerj. Convidamos a seguir o Facebook, o Instagram, o YouTube da Socerj e a acessar também o nosso novo site. Eu vou começar essa discussão que visará especificamente sobre o papel dos antagonistas do sistema renina-angiotensina frente ao paciente com Covid-19 e abordando também a hipertensão, a insuficiência cardíaca e o pós-infarto, que frequentemente fazem uso desse tipo de medicação. Como é que a gente vai fazer com o indivíduo que está acometido da Covid-19? Então, eu gostaria de iniciar essa discussão perguntando à professora Andréa Brandão. Andréa, hipertensão arterial, afinal, é fator de risco para a Covid ou é simplesmente um fator de confundimento? Olá, é um prazer estar aqui nesse programa de Educação Médica da Socerj. E, de fato, essa é uma primeira pergunta muito importante sobre esse tópico, porque o que se observou nos primeiros trabalhos chineses é de que a mortalidade era realmente maior em pacientes que tinham hipertensão arterial ou que tinham doença cardiovascular num conjunto, ou que tinham diabetes, ou que tinham uma idade avançada. E, obviamente, essas são condições que facilmente a gente percebe que elas coexistem frequentemente nos pacientes. E isso faz com que a gente entenda, será que há alguma condição específica que é responsável por esse aumento de letalidade ou não? Então, todas essas condições foram consideradas grupos de risco para a ocorrência das complicações pela Covid-19 e, na verdade, não se conseguiu estabelecer uma relação causal direta, ou seja, a hipertensão causa a complicação. Mas essa associação bem observada e tem sido confirmada em diferentes países dá um alerta de que a hipertensão arterial, assim como as demais doenças cardiovasculares, tem um impacto na evolução desfavorável do paciente com Covid-19. Será que é a inflamação que está presente, a disfunção endotelial? Será que são alterações nos mecanismos de controle da pressão arterial que ajudam a que a doença evolua de uma forma desfavorável? Nós vamos discutir mais à frente alguns desses pontos, mas é fato que há uma inter-relação entre essas condições, bem como com alguns tratamentos específicos da hipertensão que às vezes fica difícil separar. É porque é hipertenso ou é porque usa essa ou aquela medicação? Então vamos seguir um pouco na direção da discussão sobre isso. Eu acho que apenas colocar exatamente o que a Andréa falou, reforçando o conceito de observação. A gente está no cenário do coronavírus muito mais com estudos observacionais do que um estudo com uma metodologia mais robusta que nos permita dizer realmente uma relação de causa e efeito. E é importante lembrar que um dos fatores que está associado a uma evolução pior no Covid-19 é a idade avançada. E esses também são indivíduos com uma prevalência de hipertensão muito mais elevada, ela pode chegar a 80%. Então isso também é um fato relevante. Será que a hipertensão está associada a uma evolução pior
ou é o fato de que mais pacientes que têm uma evolução pior por terem uma idade mais avançada são hipertensos? Muito obrigado. E eu gostaria de então aproveitar, perguntar à doutora Érica. Érica, nós recebemos toda hora o telefonema de pacientes perguntando: doutor, eu sou hipertenso, eu devo parar a medicação? Mas a gente esquece que há pacientes que usam IECA e BRA, eu até coloquei um gancho no início dessa apresentação, que tem pós-infarto com ventrículo remodelado, que tem insuficiência cardíaca, tomam IECA BRA ou sacubitril valsartana, né? Nós vamos parar IECA e BRA com esses pacientes por um possível efeito, né, deletério desses medicamentos? Será? A resposta é não. Isso é dito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Sociedade Europeia, pela Sociedade Americana. Todas as sociedades médicas cardiológicas já fizeram o seu posicionamento, indicando que não há suporte científico para suspender inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona por conta da infecção por coronavírus, pelo novo coronavírus. Essa história surgiu a partir, novamente, da observação dos dados chineses, em que havia um percentual mais alto de indivíduos hipertensos no grupo de evolução mais desfavorável. E houve uma publicação no Journal of Hypertension em que os autores propuseram uma hipótese de que, pelo fato do novo coronavírus utilizar o receptor da ECA2 para penetrar na célula, isso poderia estar associado a uma pior evolução de pacientes que usam os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, já que algumas dessas drogas parecem aumentar as concentrações de ECA2 de expressão do receptor da ECA2. Então havia uma hipótese de que isso poderia facilitar a penetração do vírus na célula e facilitar o nível de infectividade. Entretanto, isso não tem nenhuma comprovação. Tá? Os estudos que mostram alguma elevação das concentrações de ECA2 associados principalmente aos BRAs estão muito mais demonstrados em estudos de experimentação. A gente tem pouca evidência no indivíduo pessoa física, né? Temos muita evidência de laboratório, de bancada de laboratório. Tá? E o que a gente mais recentemente se observa é que ao penetrar a célula, esse novo coronavírus, ele faz o contrário, ele faz uma downregulation dos receptores da ECA2, e isso, pelo fato da ECA2 ter um papel favorável no organismo, ela modula alguns aspectos favoráveis envolvendo a conversão da angiotensina 1 e angiotensina 1,7. Pelo contrário, essa downregulation dos receptores, que acaba sendo promovida pelo coronavírus após penetrar na célula, poderia tornar esse indivíduo mais suscetível. E estar usando uma droga inibidora do sistema renina-angiotensina-aldosterona, por elevar os níveis desses receptores, poderia ser favorável. Isso é até o que a gente vai discutir lá no final da nossa conversa aqui, a gente se adiantou um pouquinho, mas para reforçar de que não tem indicação, porque ao contrário dessa evidência de algum efeito negativo dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona na infecção do Covid-19, ela é uma informação bastante frustra do ponto de vista de força de evidência. Há evidências muito claras dos benefícios dos inibidores da ECA, na hipertensão, no indivíduo diabético, no indivíduo com proteinúria, no indivíduo com insuficiência cardíaca, com disfunção ventricular esquerda, é incontestável o benefício. Então, provavelmente, a gente vai estar fazendo muito mais mal para o paciente ao suspender essa droga e sujeitá-lo a uma complicação da doença cardiovascular do que um potencial efeito de interação dessas drogas com a infecção pelo coronavírus. O comentário que eu queria fazer vai nessa direção. A Érica explicou muito bem essa questão da ECA2, do envolvimento da ECA2 na infectividade viral, principalmente nas células pulmonares e nas células vasculares. E eu acho que o ponto que precisa ser reforçado é que esse conhecimento da ECA2, do vírus, da infectividade das células, é um conhecimento todo baseado em estudos experimentais. Então, há uma diferença e há uma distância grande entre o que se passa em nível de experimentos de bancada ou animais mesmo
e o que acontece no humano. E esse conhecimento vem desde o coronavírus antigo, da SARS, lá de 2002. Então, a partir desse conhecimento que foi retirado daquela observação de anos atrás, praticamente 20 anos, é que se tentou agora avaliar essa informação. Então, isso é muito importante porque quase a totalidade dos pacientes hipertensos que podem tomam alguma droga que bloqueia o sistema renina-angiotensina, seja o IECA ou o BRA. Se a gente adicionar condições clínicas cardiovasculares, onde já se demonstrou um benefício óbvio dessas classes de fármacos, você vai ter um contingente de indivíduos imenso que tomam esses fármacos e que também são os indivíduos que mais evoluem com complicações da Covid-19. Então, é preciso ter muita cautela com essa informação, entendendo que a gente trazer uma descompensação clínica pode tornar esse indivíduo muito mais suscetível às complicações, ao adoecimento por variadas causas, quando você faz isso de forma intempestiva e sem uma justificativa clara, baseada em evidências em estudos clínicos. E eu vou até acrescentar o que parece ser frase de conselheiro Acácio, mas é evidente que essa situação não se aplica ao paciente crítico que está em uso de aminas, porque esse evidentemente vai ter que suspender. Né? Claro. Até... Estamos falando do paciente que não está internado. Exatamente. Tá? O paciente internado, ele terá que ter uma avaliação manejo todo próprio. Então, a depender do quadro clínico e a estabilidade clínica, hemodinâmica desse paciente, você vai ter a conduta de utilizar os fármacos de acordo com essas respostas, de acordo com essa condição clínica. Você até comentou que esse seria até um assunto deixado para o final, mas eu acho que até vou inverter essa ordem aqui das questões e justamente complementar essa pergunta, porque você já respondeu em parte, né? Quer dizer, o uso dos antagonistas do sistema renina-angiotensina, ele pode, na verdade, ser benéfico? Você já comentou uma parte dessa pergunta e eu perguntaria a Andréa, qual é a tua opinião? Você acrescentaria mais algum potencial benefício? O potencial benefício é isso que eu acho que a gente não tem muita familiaridade quando fala do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é a questão da ECA2. Essa ECA2 não é a ECA que transforma a angiotensina 1 e 2 e que faz a degradação da bradicilina no sistema clássico renina-angiotensina-aldosterona. Então, a ECA2, na verdade, ela transforma fundamentalmente a angiotensina 2, que sobra, e parte da angiotensina 1 em angiotensina 1,7. Essa angiotensina 1,7, através do seu receptor, que se chama receptor mais, ela traz várias ações que se contrapõem à ação do receptor AT1 da angiotensina 2 e, portanto, são ações que protegem o sistema cardiovascular. Então, por isso que se admite que quando você tem uma downregulation da ECA2, você vai ter mais angiotensina 2 sem se transformar em angiotensina 1,7. E, portanto, esse efeito protetor fica perdido, fica reduzido. Então, é provável que isso possa ter um impacto, uma interferência na evolução clínica desse paciente, que não seja na COVID, mas que seja na própria evolução da sua doença cardiovascular, até que seja a pressão arterial ou mesmo a doença como o remodelamento cardíaco, como a insuficiência cardíaca. Então, é fundamental que a gente imagine os dois lados e conheçam o impacto da ECA2. Então, esse é um ponto que outros estudos têm levantado e ratificado, essa possibilidade de que, na verdade, principalmente o BRA, mas também o IECA, teriam impacto favorável na evolução desses pacientes com Covid-19. Por fim, eu vou fazer uma pergunta, uma provocação, viu, Érica? Suponhamos que o paciente com Covid não internou no CTI, mas internou porque está com uma, dispneia, e aí a gente descobre que ele é hipertenso. Vamos começar a ecobrar nesse paciente ou não? Partindo do pressuposto da análise que a gente fez, a minha opção pessoal é de que não teria motivo para você não começar.
Eu acho que a gente pode dividir essa pergunta em 2 cenários. Os pacientes que têm indicação formal de preferencialmente utilizar uma droga inibidora do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí a gente volta a colocar os diabéticos, os indivíduos que eventualmente têm alguma disfunção ventricular, têm hipertensão e também disfunção ventricular, ou sejam pós-infarto agudo do miocárdio, são aqueles que, obrigatoriamente, por força de diretriz, deveriam utilizar uma droga inibidora do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu acho que não há justificativa para você não iniciar, porque claramente a gente sabe os benefícios. Se eu não tenho esse contexto, um paciente não tem uma indicação formal de iniciar uma droga bloqueadora do sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu poderia até, por uma questão pessoal, me resguardar e escolher não iniciar, mas eu acho que o que mais ponderaria a minha análise de optar por não início de uma droga inibidora do sistema renina-angiotensina-aldosterona seria a perspectiva do paciente por receio em função dessas informações que circulam para o indivíduo leigo também, não ter aderência ao tratamento. E aí a gente teria um efeito que seria muito pior num paciente hipertenso, que seria a não aderência e o não controle da pressão arterial. Neste cenário, se eu sinto que o paciente tem um receio particular à droga, porque leu, eu não consegui oferecer o convencimento a ele da segurança do início, eu poderia optar por iniciar outra classe de fármacos. Se nós pensarmos no tripé da hipertensão, eu deveria pensar em um diurético ou um antagonista de canais de cálcio como uma opção se eu escolher não iniciar uma droga inibidora do sistema renina-angiotensina. Eu queria complementar que, em especial, assim, uma situação que eu preferiria outra classe seria, por exemplo, na hipertensão sistólica isolada do idoso, que é uma situação que frequentemente se associa efetivamente às complicações da Covid-19. Então, nessas situações, as drogas de escolha são o diurético e o antagonista dos canais de cálcio, e dentro desse raciocínio de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona que o diurético faz, mas o antagonista de cálcio não faz, o antagonista de cálcio seria a classe preferencial nesta condição. Mas como a Érica bem disse, para a imensa maioria dos pacientes, o bloqueio do sistema renina-angiotensina vai estar indicado, seja pelo acometimento cardíaco, seja pelo acometimento vascular, o acometimento metabólico, renal. Em todas essas condições, o bloqueio do sistema renina-angiotensina se mostra muito útil, não apenas porque reduz a pressão, mas porque protege esses órgãos-alvo, o que é muito importante em médio e longo prazo e também para a estabilidade clínica desse paciente, em especial se ele acumula essas comorbidades. Então, lembrar que não se deve prescindir do benefício que você já conhece bem com o uso dessas classes de fármacos em função de um pretenso risco que não está bem comprovado. Então, vamos tentar dar a melhor estabilidade clínica para o nosso paciente, para que ele se apresente para uma possível infecção pelo novo coronavírus da melhor forma clínica possível, mais fortalecido possível. Então, não vamos deixar de prescrever esses fármacos por um medo, por um possível risco aumentado, porque isso não está comprovado. Muito bem, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi um debate extremamente proveitoso. Obrigado a todos e a nossa reunião está encerrada.